Alô, lotequeiro de todo o país, voltamos para apresentar mais uns palpites da loteca. Vamos falar do concurso 867, que tem uma estimativa de prêmio de R$300 mil. No concurso passado, 866, conseguiu fazer 11 pontos. Agora o 867, vamos que vamos, rumo aos 14 aí. Essa semana eu vou fazer um jogo com 5 duplos, no valor de R$32. Quero mandar um forte abraço para o meu amigo Arthur, de Divinópolis, Minas Gerais, e para todos que acompanham meu canal. Vamos que vamos, rumo aos 14 aí. Vamos lá aos palpites. Jogo 1, Avaí e Flamengo. O Avaí está muito mal das pernas, ocupa a última colocação no campeonato com apenas 10 pontos. O Avaí conseguiu ontem a sua primeira vitória no campeonato, ganhou do Fluminense por 1-0. Agora vai receber o Flamengo que é o líder do campeonato com 36 pontos. Esse jogo será realizado no Mané Garrincha, em Brasília. Eu acredito que lá em Brasília a torcida toda é do Flamengo. Então o meu palpite aqui é Flamengo seco, coluna 2 no jogo 1. Jogo 2, Fortaleza e Fluminense. O Fortaleza ocupa a 12ª colocação com 21 pontos, 6 vitórias, 3 empates e 8 derrotas. Já o Fluminense está muito mal das pernas. Está na zona do rebaixamento, está em 18º lugar com 12 pontos, 3 vitórias, 3 empates e 10 derrotas. Está muito mal o Flu. O Flu tem um bom elenco, tem um bom time. Eu acredito que o Fluminense não cai para a segunda divisão, não. Vai começar a reagir. Mas só que jogando como visitante, deixa muito a desejar. Só ganhou uma vitória fora de seu domínio, um empate e 5 derrotas. Vai encarar o Fortaleza, lá no Castelão, é jogo duro. Mas o Fluminense pode até surpreender o Fortaleza. Então, vou ficar esperto aqui e abrir um duplo. Coluna 1, Fortaleza, e coluna 2, Fluminense. Duplo aberto no jogo 2. Jogo 3, Internacional e São Paulo, tricolor paulista. O Internacional ocupa a 6ª colocação com 27 pontos. 8 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. Só que jogando em seu domínio, o Inter ainda não perdeu. 7 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. Vai receber o Tricolor que está em 4º lugar com 31 pontos. 8 vitórias, 7 empates e apenas 2 derrotas. Só que jogando como visitante, o São Paulo é o 2º melhor visitante. 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Aqui é um jogo muito equilibrado, porque é o 2º melhor mandante contra o 2º melhor visitante. Nesse jogo tudo pode acontecer. Mas jogando em seu domínio, eu vou fechar um duplo. Coluna 1, Internacional e coluna do meio. Duplo fechado no jogo 3. Jogo 4, Goiás e Palmeiras. O Goiás ocupa a 13ª colocação com 21 pontos, 6 vitórias, 3 empates e 8 derrotas. Mas jogando em seu domínio, o Goiás é muito forte. 5 vitórias, 1 empate e apenas 2 derrotas. Vai receber o Palmeiras que caiu muito de produção nos últimos jogos aí. Ocupa a 5ª colocação com 30 pontos, 8 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. Só que o Palmeiras é o 3º melhor visitante do campeonato. 3 vitórias, 4 empates e apenas 2 derrotas. O Filipão, ex-técnico do Palmeiras, agora é o Mano Menezes. O Mano Menezes assumiu o cargo aí. E eu acredito que o Palmeiras vai embalar agora, porque o Palmeiras tem um bom elenco. Então aqui tem tudo para o Palmeiras vencer o Goiás. Então meu palpite é coluna 2. Palmeiras seco no jogo 4. Jogo 5. Cruzeiro e Grêmio. Esse jogo será realizado no estado de Independência. O Cruzeiro ocupa a 16ª colocação do campeonato com 18 pontos. Está na beira da zona raposa. 4 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. Jogando em seu domínio, 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Vai receber o Grêmio que está em 11º lugar com 22 pontos. 5 vitórias, 7 empates e 5 derrotas. Aqui é um jogo complicadíssimo, tudo pode acontecer nesse jogo aí. Mas eu acredito que o Cruzeiro vai reagir e vai vencer mais uma aqui. Então meu palpite é coluna 1, Cruzeiro seco no jogo 5. Jogo 6, Santos e Atlético Paranaense, o Furacão. O Santos é o vice-líder do campeonato com 36 pontos, 11 vitórias, 3 empates e 3 derrotas.
Jogando em seu domínio, 6 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. O Santos, jogando na Vila, ainda não perdeu. Já o Atlético Furacão vem em nono com 25 pontos, 8 vitórias, 1 empate e 8 derrotas. Dificilmente o Atlético empata, ou perde ou ganha. Mas jogando fora de seu domínio, deixa um pouco a desejar. 2 vitórias, 1 empate e 6 derrotas. Nos últimos confrontos entre Santos e Atlético, jogando lá na Vila, foram 9 jogos, 9 vitórias do Santos. Então, jogando na Vila, o Santos sempre leva vantagem em cima do Furacão. Eu acredito que vai ganhar a 10ª partida jogando em seus domínios. Então, meu palpite é coluna 1, Santos seco no jogo 6. Jogo 7, CSA e Chapecoense. O CSA ocupa a 19ª colocação no campeonato com 12 pontos. É o vice-lanterna do campeonato. 2 vitórias, 6 empates e 9 derrotas. Jogando em seu domínio, 1 vitória, 4 empates e 4 derrotas. Está muito mal das pernas o CSA. Vai receber a Chape que também vem mal no campeonato. Está na zona de rebaixamento, em 17º lugar, com 14 pontos. 3 vitórias, 5 empates e 9 derrotas. A Chape tem que reagir, porque senão a segunda divisão está logo ali. Jogando como visitante, 1 vitória, 2 empates e 5 derrotas. Eu acredito que a Chape, mesmo jogando lá no Rei Pelé, vai vencer essa. Então, meu palpite é coluna 2 no jogo 7. Chapecoense seco. Jogo 8. Série B do Campeonato Brasileiro. Guarani, o Bugre versus o Oeste. O Bugre Campineiro está muito mal. Vem em último lugar com 19 pontos. Mas o Bugre já vem de 2 vitórias seguidas no campeonato. Está melhorando o Bugre. 5 vitórias, 4 empates e 11 derrotas. Jogando em seu domínio, 4 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Já o Oeste está mal também. Está em 18º lugar com 20 pontos. Esse jogo é um jogo complicado. 3 vitórias, 11 empates e 6 derrotas. Só que o Oeste já vem de 8 partidas sem vitória. E jogando lá no Brinco de Ouro, o Guarani, precisando da vitória, eu acredito que vai dar o Bugre Campineiro, coluna 1 no jogo 8. Jogo 9, Sport de Recife e Bragantino. O Sport ocupa a 4ª colocação no campeonato da Série B com 32 pontos, 7 vitórias, 11 empates e apenas 2 derrotas. Jogando em seu domínio, o Sport é o 6º melhor mandante, 4 vitórias, 6 empates e nenhuma derrota. Jogando em seu domínio, ainda não perdeu. Ou perde, o Sport jogando em seu domínio, ou ganha ou empata. Vai receber o Bragantino que é o líder do campeonato da Série B, com 41 pontos. Está muito bem o Bragantino. 12 vitórias, 5 empates e apenas 3 derrotas. Eu acredito que agora o Bragantino vai pegar o osso duro, vai pegar o Leão, jogando lá na ilha. Aqui, eu acredito que o Bragantino pode perder essa. Então, como o Bragantino é um time muito bom, eu vou fechar aqui, coluna 1 Esporte e coluna do meio, duplo fechado no jogo 9. Jogo 10, Coritiba e Dragão, o Atlético Goianiense. Esse jogo será realizado no Couto Pereira. O Coritiba é o vice-líder do campeonato da Série B com 34 pontos, 9 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. Jogando em seu domínio, 7 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota. É o 2º melhor mandante da Série B. Coritiba, jogando em seu domínio, é muito forte. Vai receber o Dragão, o Atlético, que está em 3º com 34 pontos, 9 vitórias, 7 empates e apenas 4 derrotas. Aqui é um jogo complicadíssimo, jogo difícil, jogo duro. Mas eu acredito que jogando lá no Couto Pereira, o Coxa deve levar essa. Então, meu palpite é coluna 1 no jogo 10. Jogo 11, Série C, quartas e finais da Série C, o jogo de volta. Ipiranga e Confiança. Esse jogo será realizado no Colosso da Lagoa. Jogando no Colosso da Lagoa, o Ipiranga é muito forte. O Confiança venceu o primeiro jogo, jogando em seu domínio por 1-0. Agora, o Ipiranga tem que reverter a situação aí, que senão vai ficar de fora. Eu acredito que o Ipiranga tem toda a capacidade, jogando em seu domínio, de vencer essa partida. Mas o Confiança joga por empate.
Então aqui eu vou fechar um duplo. Coluna 1, Ipiranga e coluna do meio. Duplo fechado no jogo 11. Jogo 12, Sampaio Correia e São José, do Rio Grande do Sul. O Sampaio Correia, no primeiro jogo de ida, empatou com o São José em 0-0. Agora vai receber o São José em seu domínio, lá no Castelão. Tem tudo para vencer o Sampaio Correia. Mas se São José empata muito, em todo o campeonato aí foram 6 vitórias, 11 empates e apenas 2 derrotas. Olha só, empatou 11 vezes São José. Será que vai empatar mais uma? Pode ser que sim. Então eu vou ficar esperto aqui e fechar um duplo. Coluna 1, Sampaio Correia e coluna do meio. Duplo fechado no jogo 12. Jogo 13, Náutico e Paysandu. O Náutico ganhou a primeira, o jogo de ida. Ganhou não, empatou. Empatou em 0-0, jogando lá no Belém do Pará com o Paysandu. Agora precisa da vitória. Se ficar no empate aí, vai para pênalti. Só que o Paysandu, no geral aí, obteve 6 vitórias no campeonato, 11 empates e 2 derrotas. Meu pai do céu, esse gosta de empatar. O Paysandu é o rei dos empates. Mas será que jogando lá no estado dos aflitos vai conseguir empate de novo? Eu acredito que não. Agora eu acredito que o Náutico, jogando lá nos aflitos, vai vencer essa. Então, meu palpite aqui é coluna 1, Náutico seco. Mas quem tiver verba aí, é bom fechar nesse jogo aí. Mas como o meu jogo é só de 5 duplos, eu vou jogar Náutico seco. Jogo 14 para finalizar aí os palpites. Botafogo e Atlético Mineiro, o Galo. O Botafogo ocupa a 10ª colocação com 23 pontos, 7 vitórias, 2 empates e 8 derrotas. Já o Galo vem em 7º com 27 pontos, 8 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. Aqui é um jogo complicadíssimo. Esse jogo aqui é muito difícil, mas o Galo já vem de 3 derrotas seguidas de 1-0. Eu acredito que o Galo, mesmo jogando no Engenhão, possa sair com a vitória de lá. Então aqui eu vou jogar no Galo. Coluna 2, Atlético seco no jogo 14. É isso aí, gente. Mais uns palpites formados aí. Agora só nos resta esperar e torcer. E para você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dê seus comentários aí, seu joinha aí. E vamos que vamos. Uma hora a gente consegue chegar nesse tão sonhado 14 pontos. Gostaria que vocês deixassem aí os seus 5 palpites secos aí. E deixar nos comentários também aonde pode pintar a zebra nesse concurso aí. Valeu, gente. Uma boa semana e boa sorte para todos. Valeu. Tchau, tchau.